Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E a nossa convidada do Café com Política hoje é a deputada federal Margarida Salomão, do PT, que está aqui com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vinda, deputada. Eu que agradeço, Del, uma grande oportunidade de estar aqui para Rádio Super, que é a Super Notícia, que é, de fato, hoje uma grande audiência no nosso estado. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui tomando esse cafezinho com vocês. Que bom, a gente fica feliz com esse retorno, Exatamente. deputada. Bem-vinda de volta. Isso, e a gente vai falar sobre, obviamente, vai falar muito sobre política aqui no nosso café, mas antes a gente gostaria que a senhora comentasse com a gente sobre um seminário, né, que a senhora veio participar aqui na capital mineira, que é sobre autonomia universitária, né? Explica melhor pra gente o que seria essa autonomia universitária. Olha, a autonomia é uma condição de existência das universidades. As universidades são uma formação social que agora, em 1088, neste século, vai completar o seu primeiro milênio, e ela nasceu como uma costela da Igreja Católica. Então, a universidade nasceu para ser um espaço livre contra qualquer tipo de censura religiosa, política, de qualquer natureza. Então, a autonomia da universidade é assegurá-la como esse espaço, quer dizer, é um espaço custeado pelo Estado, pela sociedade, porque se for um investidor particular, de repente os interesses desse investidor podem tomar precedência sobre qualquer outro tema. E como é necessário que a sociedade tenha um fórum plural, tenha um fórum aberto, em que todas as suas questões sejam discutidas para formar a elite intelectual de qualquer sociedade, então a autonomia é uma coisa muito valiosa. Desde que a Constituição brasileira a assegurou, está no artigo 207, nós lutamos para que ela seja implementada. Ela não é de fato, ela existe como um princípio, mas na prática as universidades estão sempre afogadas com problemas financeiros, com problemas de gestão, com problemas jurídicos que mostram que, na verdade, a autonomia é muito relativa. E, mais recentemente, nós tivemos este problema em que a Universidade de Brasília postulou um curso sobre o golpe de 2016 e o ministro da Educação se contrapôs a isso, dizendo que a universidade não é para estudar o golpe. Olha, a universidade é para estudar qualquer coisa, até porque, ao estudá-lo, o ministro se equivoca. Não quer dizer que a universidade já esteja abraçando a hipótese de que o impeachment seja golpe. Pelo contrário, ela está colocando esse tema para discussão. E tanto isso é verdade que mais de 50 universidades brasileiras hoje já postularam esse curso. Então, há também a autonomia no âmbito acadêmico, quer dizer, na liberdade de propor assuntos para estudar. Isso é o que acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Itália e precisa também de acontecer no Brasil. Então é disso que nós estamos falando. Deputada, hoje a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, marcou para hoje, na verdade, o julgamento do mérito do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente sabe que esse é um assunto que mexe com todo o PT e que mexe também com todo o Brasil, porque a gente está falando principalmente de um pré-candidato à presidência da República que hoje lidera as pesquisas em todos os cenários, em todos os levantamentos. Eu queria saber qual a expectativa da senhora. Olha, eu tenho, até como agente público, porque eu sou parlamentar, eu tenho a obrigação de esperar do Supremo uma postura isenta, uma postura constitucional e não uma postura política. Aliás, o Supremo, constitucionalmente, é o chamado poder antimajoritário. Por quê? O Executivo é escolhido pelo voto popular. Então, você tem que ter a adesão da maioria. Os deputados, o Poder Legislativo, também são escolhidos proporcionalmente àqueles que alcançam as maiorias de votos, não é verdade? Agora, o Supremo, ele tem que fazer a interpretação da lei, da Constituição, independentemente de qualquer pressão política. Isso não é simples, né? Porque nós sabemos que as pressões estão aí de todos os lados. Mas a Constituição brasileira prevê que só seja encarcerado aquela pessoa, qualquer que ela seja, que tenha
o seu processo julgado em instância final. Não é o caso ainda do presidente Lula. Então, nós estávamos mesmo aguardando com muita ansiedade esse habeas corpus preventivo, pelas razões, Rodrigo, que você acabou de falar. O Lula é o presidente da República que, pelos levantamentos de opinião, é considerado o maior presidente da história do Brasil. É uma liderança popular indiscutível. Está aí disparado, né? Não tem, nas simulações em segundo turno, ele é quase o dobro do segundo colocado, qualquer outra escolha que você faça. Então, é claro que interessa ao povo brasileiro hoje o resultado desse julgamento. Mas a minha esperança é que esse julgamento seja feito com isenção. Quer dizer, independente da repercussão política, qualquer que ela seja, que a Constituição seja interpretada conforme ela vem sendo historicamente. Nós ontem, na verdade, tínhamos a expectativa de que o relatório do ministro Marco Aurélio tivesse sido levado a plenário. Porque aí você ia fazer a avaliação do tema não fulanizado, para todos. E esse agora já é o habeas corpus do Lula. Então, claro que isso muda muito as circunstâncias do julgamento. Mas a minha expectativa é de que o Supremo Tribunal Federal cumpra o seu dever e que nós tenhamos um julgamento com isenção, com qualidade técnica, como, aliás, o povo brasileiro merece. Deputada, a gente tem acompanhado, obviamente, a defesa do ex-presidente Lula trabalhando. Há quem diga que o processo contra ele correu de forma muito rápida, né, na fase preliminar, mas agora, nesse momento, a gente já vê uma preocupação do PT de que essa situação ela seja logo resolvida, até porque o partido ele precisa ver qual vai ser a posição dele nas eleições. Obviamente, o Lula é o candidato natural. Mas o que a senhora pensa, por exemplo, da ala do partido que acredita que deveria ter sido trabalhado um plano B e, sobretudo, o nome do ex-ministro Fernando Haddad? Olha, eu sou uma grande admiradora do ex-ministro Fernando Haddad. Acho que ele é um quadro qualificadíssimo, fez uma ótima gestão em São Paulo, fez uma gestão no MEC que é reconhecida mundialmente pela abertura que ele produziu das universidades a setores da população historicamente excluídos. Mas, neste momento, politicamente, eu não vejo nenhuma outra posição que o PT possa assumir a não ser a defesa do Lula até a última instância. Essa é a nossa posição. É o plano L. Então, esse plano, com exclusividade, é o que nós estamos sustentando nesse momento. Mesmo que o partido corra o risco de ficar fragilizado? Eu acho que não. Também os levantamentos mostram que, num caso que nós não desejamos, de inviabilidade de uma candidatura Lula, quem o Lula indicar sai com 20%. Quem quer que seja. Aliás, o Lula já elegeu o próprio Haddad, que não tinha nenhuma experiência eleitoral. Elegeu a Dilma, que nunca teve qualquer experiência eleitoral. Então, o Lula tem um potencial extraordinário de transferência de votos. Acho que no Brasil, hoje, não tem ninguém que se compare ao Lula em termos de um candidato poderoso, não só pela sua presença na lista, mas até pelo seu apoio. Ele é o principal apoiador de qualquer candidato brasileiro, tanto assim que há aqueles fora do PT que até disputam desde já a sua bênção, digamos assim. Mas, nesse momento, eu acho que nós temos que persistir defendendo o Lula, até porque, como nós achamos que ele é inocente, seria uma covardia da nossa parte não fazer essa defesa nesse momento. Agora, deputada, a senhora acha que toda essa situação que vive o PT, esse dilema em torno de uma candidatura ou não do ex-presidente Lula, pode também repercutir em Minas Gerais? E como repercutiria no nosso cenário político aqui, considerando que a gente tem o governador Fernando Pimentel hoje como uma possível tentativa de reeleição? Veja, se o Lula for candidato, o Pimentel voa. Porque, é claro, o Pimentel com o Lula é uma candidatura quase que imbatível. O Pimentel, por si, é uma candidatura muito forte. Seja porque ele é o governador do estado. E em Minas, não subestimemos o papel, o poder, a capacidade política
do governo do Estado. Segundo, porque eu acho que o Pimentel faz um governo que ele terá facilidade de defender nas urnas. Apesar da enorme crise fiscal do Estado, apesar das dificuldades que ele enfrenta com pagamentos, mas se você comparar Minas Gerais com os nossos vizinhos ali do Rio de Janeiro, eu sou de Juiz de Fora, então eu estou pertinho, assistindo ao desmanche do Rio de Janeiro. Se nós compararmos com o Rio Grande do Sul, que são os 3 grandes estados, digamos, liquidados do ponto de vista da crise financeira, da crise fiscal. Minas, de todo modo, tem governo. Você não tem na polícia de Minas uma situação semelhante à do Rio de Janeiro ou à do Rio Grande do Sul. Você não tem situações de atrasos de pagamentos que são quase atrasos anuais. Então, eu acho que nós vamos superar isso, até porque o Pimentel tem uma experiência como gestor já comprovada e foi um esplêndido prefeito de Belo Horizonte, razão pela qual, inclusive, ele tem uma forte votação, teve uma forte votação aqui na região metropolitana. Eu acho que nós vamos conseguir apresentar ao governo, apresentar as suas realizações, explicar as suas dificuldades, especialmente se o Anastasia for candidato. Aí, para nós, é o cenário dos sonhos, porque aí nós vamos poder colocar a conta nos ombros de quem a merece, de quem chegou a essa situação, entregou o Estado numa situação de falência, embora uma falência luxuosa, uma falência ostentação, porque uma falência, falidos que controlam ou que constroem a cidade administrativa. Uma coisa maluca. Então, eu estou doida para o Anastasia vir mesmo. Ele vindo, ele vai dar uma força doida para a candidatura Pimentel. Ainda mais com o cadáver que ele carrega no pescoço, né? Que ele vai ter dificuldade de esconder. A gente está conversando nessa manhã com a deputada federal Margarida Salomão. Deputada, a gente recebeu algumas mensagens aqui de quem está nos acompanhando na live, perguntando se era a ex-presidente Dilma Rousseff que estava aqui no estúdio. Porque, para quem está só nos escutando, a deputada Margarida Salomão, de fato, ela se parece fisicamente com a ex-presidente Dilma Rousseff e muitas vezes até nos trejeitos no momento de falar. É a deputada federal Margarida Salomão que está com a gente nessa manhã aqui para tirar a dúvida de alguns aqui que mandaram WhatsApp para a gente, algumas pessoas que já comentaram na nossa live aqui para não ter nenhum resquício de dúvida. A gente, inclusive, já tentou a ex-presidente Dilma Rousseff, mas só depende dela vir aqui e dar para a gente o prazer de nos dar, de nos conceder uma entrevista. Uma grande mineira, eu acho que ela virá aqui com certeza com muito prazer. Pois é. Mas, deputada, a senhora falava agora há pouco que vocês vão ter um prazer imenso de enfrentar o senador Anastasia. Nossa. E aí a gente está vivendo hoje uma informação, digamos que dúbia. Agora há pouco a Raquel Faria entrou com a gente, afirmou que o candidato dos sonhos para o PT é o ex-governador Antônio Anastasia, conforme a senhora disse. Mas ontem também a nossa reportagem aqui da Super Notícia FM ouviu alguns aliados do governador Fernando Pimentel que levantaram a hipótese de que com a Anastasia candidato, o governador poderia, quem sabe, sair candidato ao Senado. Para a senhora isso não tem a menor chance de acontecer? Olha, Rodrigo, você que é um repórter político, que tem experiência aqui nessas coisas, você sabe que essa é a época de todas as especulações. Então, as pessoas, elas, assim, umas que têm talento para a literatura ficcional, nesse momento elas se sentem liberadas para divulgar os enredos de romances fantásticos. Eu não vejo nisso nenhuma sombra de realidade, não há razões para que uma coisa dessa aconteça. Esse é o cenário que sempre é um cenário plebiscitário, é uma maravilha a candidatura da Anastasia. E eu quero dizer, o PT está construindo uma candidatura muito importante, expressiva politicamente no Estado, que é a candidatura do deputado Reginaldo Lopes. Então, eu, por exemplo, defendo essa candidatura. Há uma avaliação de que nunca foi tão possível para o PT eleger um senador, que para nós, inclusive, é uma conquista inédita. Então, o deputado Reginaldo Lopes, que foi, na eleição passada, o deputado mais votado, que teve voto no Estado inteiro, tem uma liderança muito capilarizada, é um excelente candidato. Então, eu sou a favor de Pimentel, candidato à reeleição, com toda a chance de continuar a governar Minas Gerais, e Reginaldo Lopes como nosso senador, que eu acho que nós precisamos de mudar a qualidade da representação de Minas no Senado.
Deputada, nesses cenários possíveis aqui no Estado, como é que a senhora vê a entrada do Democratas, a participação do DEM, que hoje agora tem o deputado Rodrigo Pacheco, que trocou o MDB, foi para o DEM. Ele diz claramente que quer ser pré-candidato, inclusive ele mudou de partido por causa disso. Como é que a senhora vê esse outro cenário? A senhora falou aí da candidatura do Anastasia, que seria dos sonhos. Tenho muito apreço pelo nosso colega, deputado Rodrigo Pacheco, que foi presidente recentemente aí da Comissão de Constituição e Justiça. É um quadro novo na política, agora faz essa derivação aí para o DEM, é um direito legítimo dele de querer postular essa candidatura. Mas dentro desse cenário de especulações que nós estamos aqui cogitando, também cogita-se que com a Anastasia, de quem ele é muito próximo, né? São amigos, advogados, próximos, ele viria a ser o vice do Anastasia. Acho que isso enfrenta resistências no plano nacional, porque o Rodrigo Maia, seu xará, que é presidente da Câmara e aspira a uma candidatura presidencial, naturalmente quer um palanque em Minas. Mas aí você vai ter que fazer essa ponderação entre os interesses nacionais e vem inclusive a viabilidade da candidatura do Rodrigo. Rodrigo é um poderosíssimo presidente da Câmara. Ele é o grande articulador hoje dentro da Câmara dos interesses do governo Temer. Quando ele não articula, não se vota nada. Ele é que é o líder do governo. Muita gente diz que ele virou um vice-presidente da República. É o co-presidente. Eu diria quase que ele é um co-presidente, tá certo? E com menos desgaste do que o Temer, porque todo mundo grita fora Temer, ninguém grita fora Maia, porque ele está numa posição muito mais protegida. Mas uma coisa é você ter esse poder todo num colegiado restrito de 513 pares. E outra coisa é você deslizar para a disputa pública. Inclusive, como deputado, ele é um deputado que foi eleito com pouquíssimos votos. Então, até agora, ele não mostrou nenhuma vocação para uma disputa de massas. É diferente. Tá certo? Tem pessoas que são extremamente capazes disso. Vou dar um exemplo para sairmos fora de tudo. Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães é indiscutivelmente uma das maiores lideranças da história brasileira do século XX, responsável pela redemocratização, pela Constituição Cidadã, etc. Nunca foi bom de voto. Nunca. Então, quer dizer, falar, não, mas o Ulisses, quando o PMDB disputou com o Ulisses, presidente da República, o resultado foi 5% ridículo. Dos votos. Exatamente. Então, uma coisa é o Rodrigo lá na Câmara, onde ele pode muito, e outra coisa é ele vir para esse Senado. Então, não sei nem se essa candidatura se sustentará. Tá certo? O que eu vejo mesmo é essa afinidade que é clara entre o Rodrigo Pacheco e o Anastasia, que podem levá-los a se construir uma candidatura unificada. Deputada federal Margarida Salomão, nossa convidada de hoje no Café com Política, falando a respeito de eleição, falando a respeito de autonomia universitária também. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Foi um prazer receber a senhora aqui, deputada. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Delma. Espero poder vir aqui outras vezes. A conversa com vocês é sempre uma conversa muito inteligente e eu espero que nós tenhamos prestado aí informações aos nossos ouvintes que eles possam ajudar a eles a formar opinião sobre o cenário político tão complicado no nosso país. Põe complicado nisso, deputada. Muito obrigada pela participação.